O uso de dinheiro em espécie para manejar quantias volumosas é uma prática comum na família Bolsonaro. Uma prática que foi usada para comprar cerca de metade de todo o patrimônio da família. Uma prática que não é ilegal, mas que costuma ser considerada suspeita pela possibilidade que ela oferece de maquiar a origem dos valores. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, dia em que o senador Randolfo Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que os pagamentos de imóveis feitos com dinheiro vivo pela família Bolsonaro sejam investigados. O parlamentar é o líder da oposição no Senado e um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, principal adversário do presidente Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. O caso que o Randolfo pediu para ser investigado foi revelado na terça-feira pelo portal UOL. Os jornalistas Juliana Dalpiva e Tiago Erdi fizeram um levantamento que mostra que 51 dos 107 imóveis adquiridos pela família Bolsonaro de 1990 até 2018 foram comprados total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo. O dinheiro movimentado em espécie totalizou 13,5 milhões de reais, o que corresponde a 25,6 milhões em valores atualizados. O levantamento foi feito a partir de documentos de cartório e visitas às cidades em que a família tinha imóveis e leva em consideração o patrimônio construído pelo clã do presidente da República nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal. As transações foram feitas pelo próprio Jair Bolsonaro, pelos seus 3 filhos mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo, por 2 ex-esposas do presidente, a Rogéria Nantes Nunes Braga e Ana Cristina Vale, por 4 dos seus 5 irmãos, Maria Denise, Maria Solange, Vânia e Renato, e pela mãe do presidente, Olinda Bolsonaro, que morreu em janeiro. A última compra com dinheiro vivo aconteceu em 2018. Em 2022, a família continua sendo proprietária de 56 dos 107 imóveis negociados nas últimas 3 décadas. Houve investigações dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal relacionadas a pelo menos 25 dos 107 imóveis, isso segundo o UOL. Nem todas as propriedades que viraram alvo de investigação foram compradas com dinheiro vivo. Algumas transações de casas e apartamentos de filhos e parentes do presidente, parte delas alvo da investigação, chamam a atenção pelo salto de patrimônio. Um dos exemplos é o caso revelado em 2021 por uma outra reportagem do UOL, que mostrou que Jair Renan, o 4º filho do presidente, e a sua mãe, a Ana Cristina Siqueira Vale, passaram a morar de aluguel numa casa avaliada em 3,2 milhões de reais no Lago Sul de Brasília. A casa fica num terreno de 1.200 metros quadrados e tem 800 metros quadrados, com 2 andares. Antes disso, os 2 moravam num apartamento de 70 metros quadrados que está no nome de Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, um aluguel na região em casas de porte semelhante custava na época cerca de R$15 mil, quase o dobro do salário que a Ana Cristina recebia como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. A mãe de Jair Renan disse em 2021 para a revista Veja que pagava R$8 mil mensais para o proprietário da casa. Um homem que mora numa residência bem mais simples e que não tem outros imóveis registrados em seu nome. Perguntada na época se era dona do imóvel, Ana Cristina Vale disse, abre aspas, claro que não, fecha aspas. Atualmente, Ana Cristina é candidata a deputada distrital pelo PP do Distrito Federal. Ela concorre com o nome de Cristina Bolsonaro. Para a Justiça Eleitoral, ela declarou ser a proprietária da mansão no Lago Sul, que em 2021 ela dizia alugar. Mas em cartório não há registro oficial de que ela tenha comprado o imóvel. Ao portal Metrópolis, Ana Cristina disse que não quer se manifestar sobre o assunto. A Polícia Federal pediu para a Justiça a abertura de uma investigação para apurar a compra da mansão. Para a Justiça Eleitoral, a ex-esposa do Bolsonaro declarou que a mansão vale R$829 mil, um valor muito abaixo dos 2,9 milhões de reais pagos pelo antigo proprietário, o corretor Geraldo Machado, em 31 de maio de 2021.
Pela documentação do imóvel, Machado comprou a mansão dias antes da mudança de Jair Renan e Ana Cristina. A compra do imóvel foi financiada no BRB, o Banco Regional de Brasília. O banco é presidido pelo Paulo Henrique Costa, que já foi cotado para ser presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro, segundo o site Metrópolis. Esse banco, BRB, é o mesmo que parcelou uma mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente, em janeiro de 2021, por R$6 milhões. A compra da mansão do primogênito de Bolsonaro é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal. O imóvel teria custado 3 vezes mais que o patrimônio total declarado por Flávio nas eleições de 2018. Essa transação foi revelada em março de 2021 pelo site O Antagonista. Na época, o senador disse que estava sendo perseguido pela imprensa e que conseguiu o dinheiro para a aquisição do imóvel com o valor que obteve com a venda de um outro imóvel e de uma franquia. Meses depois, ele mudou a versão. Disse para a Justiça que parte do dinheiro usado para financiar a compra da mansão veio da sua atividade como advogado. Mas, apesar dele ter registro na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para atuar no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, não existe nenhum processo na Justiça nesses 2 estados em que ele conste como advogado. A franquia mencionada por Flávio na época era uma loja de chocolates que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi usada para lavar dinheiro de um esquema de rachadinhas mantido pelo filho do presidente quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa Fluminense. De acordo com as investigações, o Flávio ficava com uma porcentagem dos salários pagos aos funcionários do seu gabinete. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro diz que ele teria desviado R$6,1 milhões de recursos públicos entre 2007 e 2018. Os promotores também afirmam que parte de pelo menos 20 transações imobiliárias feitas pelo filho do presidente desde que ele entrou para a política, em 2003, foi usada para fazer lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, Flávio se valeu de uma combinação de pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo com técnicas mais sofisticadas de lavagem de capitais, como a aquisição de bens imóveis por valores subfaturados, para dar aparência de legalidade aos recursos desviados. O Ministério Público do Rio também disse que repasses do tipo estariam no centro de uma série de transações feitas com dinheiro em espécie por outros membros da família Bolsonaro. Isso porque a quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoas e empresas ligadas ao Flávio no caso das rachadinhas trouxe indícios de que o mesmo tipo de esquema acontecia no gabinete do seu pai, na época em que ele era deputado federal, e também no gabinete do irmão, o vereador Carlos Bolsonaro. Parte das provas obtidas com as investigações do caso das rachadinhas foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2021. A Corte atendeu ao recurso apresentado na época pela defesa do senador para considerar que todas as decisões de primeira instância do caso eram ilegais. Segundo o tribunal, só a segunda instância teria competência legal para autorizar investigações contra Flávio Bolsonaro, porque ao se eleger senador em 2018, depois de ser deputado estadual, o foro especial dele estava assegurado. O senador nega ilegalidades e acusa os promotores de motivação política. A utilização de dinheiro em espécie para transações é comum na família Bolsonaro. O repertório do clã presidencial envolve compra de imóveis, como mostraram as reportagens, e também pagamento de contas pessoais e despesas de campanhas eleitorais. Mas vale lembrar que transações com dinheiro em espécie não configuram crime. A questão é que esse tipo de prática dificulta o rastreio da origem de valores que podem ter sido obtidos de forma ilegal. Em resposta à compra de imóveis com dinheiro em espécie, o marido de Maria Denise Bolsonaro e cunhado do presidente disse ao UOL que não ia se manifestar. E Renato, um dos irmãos do chefe do executivo, defendeu a legalidade das transações. Já o presidente demonstrou irritação na terça-feira ao ser questionado sobre a compra de imóveis com dinheiro vivo após participar de um evento promovido pela União Nacional do Comércio e dos Serviços. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? As autoridades dizem que é indício de então, tudo ilegal. bem. Investiga, meu Deus do céu. Investiga. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis. Para quem comprou? Eu? A sua família. Que minha família? O senhor, os seus filhos, enfim, sua Meu família. filho já foi investigado. Desde quando
Eu assumi 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira. Eu tenho 5 irmãos do Vado Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles? No Brasil, o uso de dinheiro vivo em transações é uma característica que não está relacionada só com a família Bolsonaro, segundo disse para o Nexo em entrevista ao Bruno Caraza, autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Ele lembra que a gente já viu escândalos de pagamentos em espécie diversas vezes, que é algo que foi disseminado em toda a classe política brasileira, e isso independente do partido e do espectro político. Abre aspas para ele. Nós vimos malas de dinheiro sendo distribuídas a rodo. Eu não atribuiria isso apenas à família Bolsonaro, mas a uma característica própria do sistema político brasileiro. Fecha aspas. Vários países do mundo adotaram nas últimas décadas técnicas e medidas para coibir o uso de dinheiro vivo em transações de grande valor, porque eles entendem que isso costuma estar relacionado com processos de lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de patrimônio. No Senado brasileiro, tramita um projeto de lei que defende a proibição do uso dessa forma de pagamento em transações imobiliárias, mas o projeto está há quase 1 ano parado, à espera da nomeação de um relator para que possa seguir na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O Politiquês, podcast de política aqui do Nexo, lançou nesta quarta-feira o episódio número 6 da minissérie Uma Crise Chamada Brasil. E o tema é comunicação, ou a falta dela, mesmo nesses tempos hiperconectados. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo, está aqui para falar com a gente sobre o tema. Conrado, como as redes sociais mexeram no debate público? E como elas mexeram também na ação política? Olá, Aline. Olá, pessoal. Bom, a gente entrevistou bastante gente para tentar entender essa contradição. O mundo ficou mais conectado, mas os canais de diálogo foram se quebrando. As redes acabaram impulsionando esse fenômeno. Todo perfil virou uma coluna de opinião, e a opinião passou a ser mais influente do que os fatos comprováveis. E aí as pessoas se fecham em bolhas, ativam seu viés de confirmação e passam a operar em lógicas de grupo. Isso muda também a maneira de fazer política. No Brasil, alguns políticos entenderam isso bem rápido, como o presidente Jair Bolsonaro. Todo esse novo ecossistema de informação também acaba sendo muito contaminado pela desinformação, pelas teorias da conspiração e assim vai. Ao mesmo tempo, o jornalismo profissional, que perdeu protagonismo na intermediação do debate público, passa a ser atacado de um jeito virulento, não só por milícias digitais, mas também pelos políticos. É um tema bem complexo, por isso tem 10 pessoas diferentes falando nesse episódio. E, Conrado, esse cenário todo tem solução? Aline, tudo é muito novo, mas as pessoas com quem o Politiquês conversou para esse episódio da minissérie dizem que não dá para ir do 8 ao 80. Por que isso? Quando a Revolução Digital veio, muita gente pensou, opa, tá aí uma oportunidade de se criar uma aldeia global, de aprimorar os canais de representação política, etc. Muitas manifestações pela democracia foram organizadas pelas redes, isso no início da década de 2010. Só que aí a gente passou para um outro quadro, um capitalismo de vigilância por parte das empresas donas dessas redes sociais, todo o problema da quebra de diálogo por causa das bolhas, a desinformação correndo solta. Só que aí não dá para ir da tecnotopia direto para um tecnonihilismo. O que é preciso fazer, segundo as pessoas que a gente ouviu, é olhar para todo esse ambiente novo e tentar achar pontos de reconexão, de reatamento de diálogo. É um trabalho de longo prazo e é um tema que está umbilicalmente ligado a essa crise chamada Brasil que a gente trata na minissérie. Obrigada, Conrado. O Politiquês está nos tocadores e está também no site do Nexo, nexojornal.com.br. A dimensão da crise do clima pode acabar paralisando mesmo quem se interessa pelo tema e quer agir para fortalecer o combate à mudança climática. A Mariana Marques, estagiária da redação do Nexo, escreveu um texto sobre isso para Ponto Futuro, editoria dedicada a pensar os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles o clima. Ela conversou com 2 especialistas sobre o que alguém pode fazer para minimizar essa sensação de impotência e de paralisia. Mariana, conta pra gente então, como lidar com isso? Esse conjunto de sentimentos angustiantes que muitas pessoas sentem ao pensar na crise climática já ganhou até nome. Eco-ansiedade ou ansiedade climática. Não chega a ser um transtorno formalmente reconhecido, mas já entrou no radar de organizações como a Associação Americana de Psicologia.
que no ano passado publicou um relatório com alertas para os danos que essa ansiedade pode ter na saúde mental das pessoas. Eu perguntei para a ativista Clara Boto e para a psicoterapeuta Daniela Clivati qual o melhor modo de encarar esse problema e não deixar essa ansiedade paralisar a gente. Elas enfatizaram a importância de não sofrer sozinho e buscar se fortalecer coletivamente, fazendo parte de grupos que compartilham o mesmo desejo de combater a crise climática. A Clara disse que costuma pensar no problema em partes menores, para não ficar com a sensação de que ele é grande demais para ter solução. A Daniela falou também da importância de aceitar que as nossas ações e o nosso impacto enquanto indivíduos são limitados mesmo, e que, infelizmente, não vamos resolver tudo no tempo que gostaríamos. E nesse processo de lidar de forma saudável com a sensação de impotência, é essencial compreender qual é o seu limite psicológico e exercitar o autocuidado. Só assim, você consegue preservar a saúde mental para continuar agindo em prol da causa. Você pode ler o texto da Mariana com mais dicas das especialistas no nexojornal.com.br/ponto-futuro. Da aquisição de imóveis com uso de dinheiro em espécie pela família Bolsonaro, passando pelas mudanças na comunicação que alteraram a ação política e terminando com dicas para lidar com a ansiedade climática, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Conrado Corsaletti e Mariana Marques e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até lá!